que a gente já vê hoje as nuvens como sendo um core e um segundo nível de distribuição que está entre a borda e a nuvem como um nível distribuído de computação. Não vale a pena você rodar na borda o core da tua aplicação. Você tem que focar naquilo que exige escalabilidade, de uma sazonalidade muito grande. O processamento está no carro, né? Então a borda está no carro, né? E tem um processamento intermediário, né? Que é o que a gente usa como borda, né? Para fazer alguma consolidação, por exemplo, do dado. Por exemplo, machine learning. Beleza dessa arquitetura que nós criamos, estamos ampliando, né? É que, como eu falei, a curva de adoção dessa tecnologia ela ainda vai acontecer. As aplicações vão chegar lá. Não vou usar o termo que me veio à cabeça porque ele é um pouco chulo, olha que elegante, cara. Eu faço isso desde que TI se chamava informática, né? Cara, eu continuo com a mesma paixão. Chama de Deus, chama do que você quiser. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o Cláudio Marinho e com o Alex Soares da Akamai pra gente falar sobre Edge Computing. Vamos falar sobre Edge Computing, vamos falar sobre adoção de nuvem, vamos falar sobre 5G, vamos falar sobre computação de borda, vamos falar sobre arquitetura. Cara, tem muito assunto aqui pra gente falar hoje e tenho certeza que vocês vão gostar. Já clica aí no inscreva-se, já segue a gente nas redes sociais, já vai lá no Spotify, 5 estrelinhas, classifica a gente, manda pro teu amigo, deixa comentário, faz tudo isso que o episódio tá sensacional. Valeu! Muito bem, hoje nós estamos aqui com o Cláudio Marinho, que é executivo da Akamai, certo? Cláudio, dá um oi pra galera e fala um pouquinho sobre você, o que você faz na Akamai. Como o Wellington estava dizendo, meu nome é Cláudio Marinho, eu sou responsável pela área de computação distribuída da Akamai. Então eu já trabalho com isso já desde 2004, mas basicamente é isso, sou responsável pela área de computação distribuída. Show, e aqui com a gente também o Alex Soares, que é da engenharia da Akamai, certo, Alex? Isso. Engenharia de soluções, né? Engenharia de soluções. Eu atuo ajudando parceiros e clientes ali a... Não é engenharia civil. Não é engenharia civil. Quase foi. Sério? É tudo engenharia. Afinal das contas, é fazer conta. A vantagem da engenharia civil é que a família entende o que você faz. Cara, é verdade. Hoje a nossa família não entende não faz a menor ideia do que a gente faz. Que bom, eu fico feliz de saber que não é só eu que tenho dificuldade de explicar a minha profissão. Zero. O pessoal já veio perguntar se eu traficava droga. O dinheiro tá entrando, mas não sabe por quê. Não sabe por quê. Eu atuo hoje desenhando, ajudando os parceiros e os clientes da Akamai a desenharem a arquitetura de aplicações deles voltado mais pro futuro, vamos dizer assim. Sim, legal, show de bola. A nossa pauta hoje aqui é Edge Computing. Vamos falar sobre computação de borda, no bom e velho português. Né? É isso aí. É um conceito já muito antigo da computação. Né? Acho que todo mundo tem algum conhecimento de rede, principalmente já deve ter ouvido falar o que é camada de borda, etc. A gente vai explorar melhor esses conceitos aqui, porque isso, já vou dar um spoiler, não está ligado mais somente à infraestrutura e rede. Né? É um conceito muito mais amplo hoje que a gente vai explorar aqui para você que é desenvolvedor, que é arquiteto, precisa ter esse tipo de conceito. Eu vou começar com uma pergunta para a gente explorar e deixar mais claro para os nossos ouvintes o que é a computação de borda. Eu vou levantar uma bola citando um grande companheiro aqui dos arquitetos, do pessoal de arquitetura, que costuma usar muito essa consultoria para para argumentação executiva, etc., que é o nosso amigo Gartner. Né? E lá no Hype Cycle do Gartner, a gente viu em 2021 o Edge Computing já próximo do pico, né? De expectativas. Né? A pergunta que eu deixo para vocês já falarem um pouco do Edge Computing é:
estamos fazendo um caminho meio que contrário ao que foi o movimento de centralização com as clouds. Com as clouds a gente tinha tudo indo para a nuvem, né? Muito pouco nas bordas. Nuvem. E agora... É engraçado, é engraçado. E agora a gente está tendo uma expectativa maior para a computação de borda, né? Eu ouvi também que tem alguns grandes players de cloud que estão investindo bastante nesse conceito de edge computing, né? E não vou citar um aqui porque não patrocina a gente, mas fica a dica, ó, você que está ouvindo nós. E a gente vê essa expectativa subindo, né? Na visão de vocês, o que isso está acontecendo nesse momento e o que é exatamente? Deixa eu dar uma visão mais de negócio, e aí depois você entra com tecniquez ali. Assim, bom, a gente trabalha com computação de borda já desde 99, na realidade, né? Então eu comecei a trabalhar com isso já tem bastante tempo. Só que as aplicações eram diferentes, né? Naquela época a gente trabalhava muito com a computação de borda em processamento de vídeo. Então, hoje, quer dizer, na época, a gente tinha cerca de 1.000 servidores distribuídos dentro dos provedores de acesso à internet, mas as aplicações eram muito voltadas para processamento de vídeo, porque a demanda por streaming estava começando a pegar naquela época, né? Então, lá pelos idos de 2004 aproximadamente, a gente já mudou para um mundo mais transacional. Quer dizer, como é que a gente trabalhava a computação de borda de forma a manipular o protocolo de roteamento da internet, o protocolo de transporte, o TCP/IP, para poder acelerar o mundo transacional. Então já era uma outra pegada. A gente já continuava, mantinha toda essa origem de processamento de vídeo, mas a gente já estava migrando mais para o mundo transacional. Como é que a gente conseguia fazer as aplicações dos nossos clientes performarem melhor, reduzindo a latência da internet. Essa era a pegada. E cada vez mais crescendo a distribuição dessa rede, né? Então essa rede crescendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, são 400 mil servidores dentro dos provedores de acesso no mundo, dentro de todos os provedores de acesso na América Latina também, é óbvio, né? Sempre com esse contexto de trabalhar protocolo, trabalhar a rede. Mais recentemente, a gente viu o seguinte, bom, legal, a gente está acelerando o front-end das aplicações, a gente está conseguindo acelerar o front-end, mas tem uma demanda cada vez maior, ainda mais com essa, vamos chamar de containerização das aplicações, né? De uma distribuição da computação. Então o back-end começou a ser o gargalo. Né? Apesar da gente olhar cloud computing e a gente pensar assim, cloud computing, bom, é descentralizado por natureza. Mas é engraçado, porque a gente já vê hoje as nuvens como sendo um core. E um segundo nível de distribuição que está entre a borda e a nuvem como um nível distribuído de computação. Então hoje o nosso foco está muito no edge computing, que foi a origem da empresa e é a origem da empresa, onde a gente processa uma parte das aplicações, o Alê pode falar sobre isso, mas já um segundo nível, que a gente está falando aí de centenas de data centers distribuídos no mundo, onde você pode processar componentes das aplicações que necessitam de maior escalabilidade, assim, um processamento muito grande, uma necessidade computacional muito grande e baixíssima latência. Então, uma arquitetura que é engraçada, porque você começa a olhar a nuvem como um centro e não como algo distribuído. Quer dizer, a computação em nuvem, quando você fala dos provedores de computação em nuvem, como algo que é um core na prática. E aí você tem o edge processando aquelas transações que são extremamente sensíveis à latência, né? E obviamente à escalabilidade, mas extremamente sensíveis à latência. A IoT é um exemplo meio que óbvio, né? E esse nível intermediário aí processando componentes
propriamente containers, microserviços propriamente de aplicações. Obviamente, esses que necessitam de escalabilidade e performance. Aí o Ale pode dar mais... Não, obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha isso que ele falou. Eu vou dar um contexto de negócio. É justo. Valeu. Obrigado, já fiz minha parte. Esse é o meu speech de business. Pega bem, viu? Eu acho legal essa história, porque assim, enquanto a Akamai, a gente começou, né, como o Claudio colocou, 98, 99, distribuindo conteúdo, processando vídeo. Bem antes de ter nuvem, bem antes de ter container, bem antes de se ter essa visão da aplicação rodando de forma distribuída, nós já tínhamos um produto, na época, 2004, que chamava Edge Computing, para variar, que você podia rodar software nos servidores Akamai distribuídos na internet afora. O que é o quê? O conceito de fato de uma nuvem, né? Seu software está rodando lá. Qualquer canto. Não existia nem os provedores de nuvem tradicionais. Não tinha nada. Você tinha data center, colocation, hosting. Quando muito... Quando muito, você tinha máquina virtual em algum data center de terceiro. A gente já tinha essa visão de rodar a aplicação distribuída, de forma distribuída, e de fato rodar ela independentemente do back-end, está rodando em algum servidor, em algum lugar mais próximo do usuário. Isso na época foi aquela visão além do alcance, né? Não teve pega, não teve adesão, o pessoal não viu muito valor naquilo. A gente estava no início daquela curva S de adoção. Exato. E aí vieram os provedores de nuvem, que a gente não vai falar o nome porque eles não patrocinam. Ainda. Esses provedores de nuvem começaram com essa história. Vamos mover o data center para longe. Vamos fazer de conta que a gente tem... Desculpa os termos aqui, mas vamos fazer de conta que isso não é mais um data center. Né? Vamos virtualizar tudo, porque até então virtualização era uma coisa difícil, complicada. Você tinha diversos provedores ali de software de virtualização que você tinha que manter a gestão. E o pessoal não conseguia muito ver tanta vantagem naquilo, porque você tinha uma quantidade infinita de hardware. Né? E a aplicação você ainda não abstraiu o hardware. Não estava abstraído. No fim, a nuvem, eu costumo falar isso muito quando a gente desce nesses assuntos mais técnicos de aplicação aqui no PPT. A nuvem nada mais é do que um data center automatizado. Exato. Né? Então você consegue... Abstrair o hardware. Abstrair o hardware. Abstrair o hardware e você consegue ter processo de escala, etc., como serviço. Coisa que você tinha que abrir um ticket antigamente na soft layer para conseguir fazer. E agora pelo amor de Deus, adicione essa CL, esse registro no DNS, qualquer coisa do gênero. Exatamente. O que aconteceu foi que, enquanto se ainda estão, né, aderindo aos provedores de nuvem, o pessoal está movendo o servidor daqui para lá. Poucas é um exagero, mas não todas são as empresas, nem todas são as empresas que têm essa visão de utilizar a nuvem com propósito de nuvem, abstraindo de fato as diferentes camadas de hardware e de aplicação e usando serviço. Tudo escalando automático, etc. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, Alex, que eu sou muito polêmico quando a gente fala de adoção de nuvem. Muitas empresas falam, colocam ali projetos milionários de move to cloud. Move to cloud. Move mesmo, né? Mas só move. Só move. Né? Só move. Você usar a nuvem não significa que você é cloud native. Não. E para você ter todas as vantagens de utilizar a nuvem, a sua aplicação tem que ser desenvolvida para a nuvem, para que você tenha a vantagem das automatizações de hardware, enfim, que seja de fato descentralizada. DevOps, DevSecOps, exato. De ter realmente automação, de ter realmente o negócio funcionando sozinho ali. Se você tem uma aplicação desatualizada, rodando num servidor, num bare metal lá no teu data center, você vai mover ele para uma máquina virtual na nuvem, você só vai pagar mais caro por um data center de luxo. Exato. Né? Continua sendo basicamente a mesma coisa. Né? Esse é um bom ponto, porque se você olhar bem, o que a gente vê no dia a dia, né, é exatamente essa questão do cloud native, né? E de como você usa as primitivas da nuvem. Né? A primitiva de nuvem é basicamente processamento e storage, né? Então a gente tem um desafio grande, né? Quando a gente fala de computação não só na borda, mas nesse nível intermediário, né? ou na nuvem em si, que a aplicação não está preparada. Então a gente já teve vários casos, né? Não são todos os casos, mas vários casos onde o cliente, a empresa, ela tem a aplicação rodando no ambiente Linux e ela aporta para um ambiente Linux, IaaS, infraestrutura como serviço, na nuvem. Né?
Então, quer dizer, não tem problema com isso. O problema todo é como você controla isso, né? Sob uma ótica de performance, porque a aplicação, quando ela não está desenhada, como você colocou, né? Usando as primitivas, ela não é native, não é nativa, é para nuvem, você não tem um controle próprio de como essa aplicação vai usar essa infraestrutura. E o que acaba ocasionando um problema sério, que é o controle de custo. Sim, né? Que você perde o controle sobre o custo. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente para executivo que vem com essa ideia de vamos fazer um projeto gigante de adoção de cloud e tal. Eu falo, cara, onde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? A nuvem não deveria ser o seu objetivo. Ninguém tem o objetivo de usar a nuvem. Sua empresa faz dinheiro por usar a nuvem? Não. Eu não quero gastar mais dinheiro à toa, né? Exato. Então, se a nuvem ela deveria ser um meio, né? Para que se você falar para mim, cara, eu quero ter aplicações mais ágeis, que sejam mais eficientes, com mais facilidade de implantação e etc. A nuvem é o meio para você conseguir isso. Mas ela não deveria ser o objetivo. Não, de forma alguma. Ou até o próprio Overflow. Às vezes você pode e precisa manter um data center local. Você tem servidores. Putz, muitos anos atrás, mas eu fui numa indústria, uma vez eu vendia disqueteira de CD para gravar backup. Nossa, não fala essas coisas, cara. E eu fui visitar uma indústria aqui eu na senti ABC. o cheiro de naftalina subindo quando você falou. Né? Os caras tinham uma Sun Enterprise 5.000, 10.000, fechada numa sala, que tinha 5 anos que não botava. Pô, isso aí você não mexe com esse negócio. Tá lá, pelo amor de Deus, não vou tirar a mão dele. Não vamos tirar ele do Eu vou falar de mainframe aqui, cara. A gente chega lá. Uma hora a gente chega. Uma empresa que tem uma necessidade dessa, que tem uma característica assim, essa máquina chega a um ponto que ela também não cresce mais. Você precisa fazer overflow. Então, o overflow é pegar parte da sua aplicação, pegar parte dos dados que precisam ser processados e, dia de girar a folha, que tem 2 milhões de pessoas, você começa na máquina aqui e quebra a parte para a nuvem. Isso, né? Eu até brinco muito, né? Que a gente sempre usa muito aquela regra do 80-20 para tudo, né? Cara, é impressionante como a gente ainda vê a aplicação, lógico, não é necessariamente 80-20, mas assim, quando você olha uma aplicação típica de um cliente nosso, né? Você vê que 20% da aplicação é responsável por 80% da carga de processamento. Então, se você conseguir focar em compartimentalizar, eu não vou nem falar de microserviço, de container, especificamente de como você faz isso, mas se você conseguir compartimentalizar esses 20% que consomem 80% do processamento e esse 20% você portar para a nuvem, é um ótimo início, entendeu? É um ótimo início. E não é algo assim, não é uma ciência absurda hoje em dia você fazer esse tipo de análise. E o que a gente tem visto é mais ou menos essa regra funcionando, né? Você pega... Sim. A gente usa muito uns serviços nos servidores de borda, primeiro, né, como é que a gente caracteriza o que é edge computing, né, pelo menos na minha visão, né? Propriamente dito, que é a borda. Então, a borda... Deixa eu fazer uma pergunta para ilustrar e você explicar isso melhor. Né? Acho que muita gente que vem de algum tempo de desenvolvimento web liga muito a palavra do edge computing a CDN, né? Porque antigamente o conceito era você entregar o conteúdo estático mais rápido para o usuário, para o nó mais próximo dele, né? A gente viu algumas nuvens adotando produtos de CDN, né? O cara distribui ali entre os sítios que a própria nuvem tem. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para vocês contextualizarem o que é de fato a borda. Porque esse sítio da nuvem está entregando CDN lá no sítio São Paulo, sítio América Latina, etc., como as nuvens têm, esse cara não está na borda. Então é uma CDN que não é de borda. Onde é a borda de fato?
Eu vou te dar chance para falar. Tá? Então, é que, cara, não tem jeito, cara. Eu, além de tudo, sou carioca. Então, cara, fala pela... Mas, enfim, conceitualmente falando, quer dizer, a borda é o dispositivo. Né? A borda é o dispositivo. Seja lá qual seja o dispositivo, essa é a borda. Então, dependendo da aplicação, faz sentido você ter um pré-processamento nesse dispositivo. Então, pelo menos sobre a nossa ótica, a minha ótica, né? O Alê pode até explorar, porque aqui a gente está pessoa física, né? Então não. Mas assim, para mim, a borda ela é onde você tem o processamento, é o ponto mais extremo onde você tem algum tipo de processamento e storage. E obviamente rede, né? Quer dizer, se não tiver conectividade, você não tem nada, né? Então, para mim, a borda é o limite onde você tem o processamento e algum tipo de armazenamento. Então, se você olhar um dispositivo de IoT ou um carro, por exemplo, hoje em dia, né? Você tem toda a instrumentação do carro e você tem mecanismos que, por exemplo, freiam o carro se você estiver na iminência de ter um acidente, né? Então, existe um processamento no carro, existe um armazenamento de dado no carro, né? Então, ali é a borda, de certa forma. Agora, tem um passo realístico, né? Quando a gente olha o nosso mundo mais dia a dia, que a borda, da forma como nós trabalhamos, é o ponto mais próximo de conectividade do usuário com a internet. Então, o usuário pode ser um dispositivo, pode ser uma pessoa, mas, enfim, do usuário da aplicação. Então, no nosso caso, é o provedor de acesso. Então, são equipamentos, são servidores, na prática, né? Que, através de um algoritmo matemático, se comunicam e, dessa forma, eles conseguem não só entregar o transacional, como eu estava explicando, mas processar partes da aplicação no provedor de acesso, ou seja, no primeiro ponto de contato do usuário com a rede. Então, essa é a minha definição de borda, né? Eu não sei se o Alê... Não vou discordar, não. Eu vou complementar. Explica o que é. Arquiteto, quem que é o executivo? Pois é. Explica o júri está decidindo. Explica o que é o processamento e armazenamento na borda para a gente, assim, na prática. Como é que a gente processa? O que a gente processa, o que a gente armazena na borda? A gente processa e a gente armazena os dados dos clientes. A gente executa código, literalmente. Então, é o princípio de função como serviço. Então, você pode escrever seu código, vai ser uma função, dezenas de funções. Depende. Cara, você leu minha cabeça aqui. Eu estava já imaginando em faz, né? E é isso mesmo. É o mesmo princípio. É código, JavaScript, que o cliente escreve o código dele, escreve a função dele, faz o upload para a plataforma. E isso vai ser distribuído na Camai. É bom que a sua mão participa da conversa ativamente, batendo no microfone. Tô tentando. Pô, cara... Parece italiano, o cara. operador fica maluco, só como sai grande ele não pode reclamar. Italiano, cara. Pô. Então, assim, faz-se o upload da fonte, do código-fonte, de fato, da função para lá, e essa função vai ser executada no servidor que está próximo do usuário na hora que ele fizer a chamada. Como o Cláudio colocou, né? É o servidor que está lá dentro do provedor de internet. O que a gente tem ainda que eu gosto de apontar, né? Voltando ali um pouco na questão dos provedores de cloud. Eles estão basicamente nos grandes centros de conectividade no Brasil. Em grandes regiões do mundo, né? Mas focando aqui no Brasil. Estão dentro dos centros de conectividade. Rio-São Paulo, basicamente. Tem um pouquinho ali em Curitiba, talvez um pouquinho ali mais para o sul, mas é basicamente Rio-São Paulo. Todo mundo, os provedores de internet Brasil afora, eles vêm e puxam um fiozinho, né? E liga direto aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, para ter conectividade direta. Como que a gente está melhorando isso, né? Os nossos servidores estão lá em cima. Eles estão lá no Nordeste, eles estão lá no Norte, estão no Centro-Oeste, estão no Sul. Distribuídos todos os estados da federação. E a gente também, não só estamos muito bem conectados em alguns POPs próprios, né? Que estão ligados direto aos grandes centros de troca de tráfego, mas também dentro dos provedores. Expandindo a borda, né? Deixando a borda mais perto do device. A borda mais perto. É porque é o que o Cláudio está falando. A borda, de fato, é o dispositivo, é o usuário. É quem está precisando comunicar. O que a gente faz é chegar o mais próximo possível deles.
É isso. E aí, executando essa função, né? Voltando ali na questão do storage, inclusive. O storage é interessantíssimo, porque são funções específicas, né? Não vale a pena você rodar na borda, não faz sentido você rodar na borda o core da tua aplicação. Você tem que focar naquilo que exige escalabilidade, que tem um tráfego, uma imprevisibilidade, uma sazonalidade muito grande. Aí é que você vai achar. Então, se você fizer uma analogia com o comércio eletrônico, por exemplo, o processamento da transação e a priorização da transação, por exemplo, quando o back-end começa a sentar. Então, os nossos servidores de borda, eles podem enxergar que o back-end está começando a sentar no core da nuvem. Então, quando eu não estou falando de um data center, não, estou falando do core da nuvem. Quer dizer, a quantidade de recurso que você tem dedicado está começando a sentar e a gente começa a enfileirar a transação na borda. Então, tem aplicações que a gente usa a borda de uma forma eficaz para tratar o quê? Imprevisibilidade, sazonalidade, que é onde vai fazer a diferença. Para você chegar numa arquitetura que use plenamente, tire vantagem plenamente numa estrutura como essa, você tem que pensar nas características aí de boa componentização, de processamento assíncrono. A gente começa a voltar para o Cloud Native. Exato. Você começa eu acho que isso é um Cloud Native Plus. Então, e é onde a gente vai chegar mesmo, porque daí vai ser de fato a nuvem. Exatamente. Aí, porque como você falou, né, Cláudio, eu posso pegar aquelas funções que interagem mais próximos aqui do meu device, eu posso criar um sistema de fila, de stream para o meu core, etc., que não necessariamente me exija ter uma comunicação síncrona com o meu core que está assentando. Né? Perfeito. Então, eu tenho que ter muito bem essa arquitetura, muito bem afinada. Né, exato. A aplicação tem que ser pensada com o propósito de ser componentizada e distribuída. E aí a componentização dela, que é onde a gente vai chegar também, se você considerar o código sendo executado na borda para funções específicas, sei lá, uma questão de geolocalização, eu tenho uma lista de lojas, por exemplo, que estão atreladas ali a um mapa, eu pego a geolocalização do meu usuário, eu quero saber onde está a loja mais próxima. Tem o nosso armazenamento na nuvem, e é, de novo, nuvem, né? Você atualiza ali, menos de 10 segundos está distribuído o mundo afora. Em 400 mil servidores. É o deploy mais rápido do mundo. É muito rápido. É muito rápido. Muda o conceito do deploy. Muda o conceito do deploy. É uma coisa... É o CI contínuo. Contínuo de fato. De fato, Porque daí você não teve nenhum processamento de back-end, não teve nenhuma consulta no back-end, não teve nada. Eu peguei o dado do usuário, o IP dele ali, consulto a minha base de geolocalização, puxa ali qual que é a loja mais próxima, a função processa isso no mapa, num grid. Oi, caramba. Isso. Toma aqui. Isso é uma aplicação que muitos clientes usam. O comércio eletrônico inteiro usa, porque hoje em dia a loja virou um centro de distribuição, né? Então, assim, você compra e pega na loja, né? Isso virou comum, né? Então, todo esse processamento em tempo real, onde você está, o usuário está no processo de compra, ele vai definir a loja mais próxima. Então, quanto tempo ele leva para chegar na loja, se tem estoque, se não tem. Então, toda a interação do back-end com o servidor de borda, ele é gigante, essa interação. Porém, são tabelas que são atualizadas. Então, uma vez atualizada a tabela, o processamento todo fica no servidor de borda, fica no Edge. Aí... Cara, olha que bacana. Essa maneira de olhar a infraestrutura, ela é totalmente coerente e aderente a padrão de desenvolvimento de software, né? Principalmente de software cloud native. Vocês estão falando aqui, a gente está basicamente descrevendo um dos padrões que a gente tem para software em nuvem, por exemplo. Principalmente quando você tem, por exemplo, um device ou um mobile, que você precisa usar ali um GraphQL, alguma coisa do tipo. Existe um padrão chamado BFF, que é o Backend for Frontend, né? Pensei que fosse Best Friend Forever. Pode ser também.
Pode ser. É um bom trocadilho. É um desenvolvimento amigável. Isso, exatamente. Feito em pares. Bem animado. Linguagem Pares, amigável de desenvolvimento. Essa vai pro TikTok. Então, esse pattern é basicamente um back-end, um pedaço do seu back-end desacoplado do teu core para atender só o canal digital específico. Então tem um BFF para o canal web, um BFF para o canal mobile. E lá o que eu tenho? Eu tenho o teu avatar do aplicativo, eu tenho a sua autenticação, eu tenho tudo aquilo que atende diretamente o teu front e que exige algum processamento de servidor, está nesse ativo, nesse componente que a gente chama de BFF. Né? Então ele é o cara que, por exemplo, ele consulta uma API de negócio que pode me trazer, por exemplo, um payload muito maior do que eu precisaria trafegar para uma rede mobile. Né? E eu trafego entre 2 servidores. Esse payload maior, esse cara especializa, reduz, só manda o que aquele canal exatamente precisa. Né? E ele está muito próximo, especializado. E isso, cara, um cara desse rodando no Edge Computing, por exemplo, seria maravilhoso, porque você está ali do lado, trabalhando de forma assíncrona junto com o teu core. Você está pré-processando, né? Pré-processando, sim. Imagina esse cara rodando no mesh de serviço. Esse mesh de serviço tendo sido abstraído também. Então você tem sei lá, as localizações de cloud, onde você tem o back-end, a parte pesada, vamos dizer, a minha Sun Enterprise 10.000, que não morre nunca mais, pelo amor de Deus, adorava mexer com Solaris, coisa melhor que tinha. Você tá saudosista. Tá, realmente. Meu Deus do céu, cara, olha... Esses dias eu me deparei com Solaris lá, achei que não tinha mais. Cara, bicho, eu sou o mais velho, vai lá. Então você tem esse back-end de fato monolítico, que o monolítico não vai deixar de existir. Né? A gente há de convir que tem quantidade de COBOL que está rodando por aí. Não, e parece que virou crime fazer um monolito. Né? Pois é. Porra, às vezes o monolito resolve minha vida. É o que precisa, exato. Parece que virou crime fazer monolito agora. Porque as pessoas perderam um pouco da visão do que é o problema, do que é a necessidade do negócio. Né? Exato. Então, cara, hoje eu estava numa reunião, mudando um pouquinho de assunto, mas hoje eu estava numa reunião que, estava uma discussão danada. Mas qual o posicionamento? Falei assim, gente, vai na reunião com o cliente, senta com o cliente, entende qual é o problema, ouve o que o cara tem a dizer, não fala nada, cara. Como é que é aquela história que a vovó dizia? Você nasceu com 2 orelhas para ouvir mais do que falar, né? Cara, mas é difícil, cara. É o tipo da coisa idiota, básica, mas enfim, vai lá. Tá lembrado do que você estava falando? Tô. A Sun Enterprise. Isso, tem o monolítico, o monolito lá de 2001. E aí você componentiza o restante do sistema. E isso você pode, como você está falando, né, ir abstraindo e criando um mesh de serviço, de forma que o dado vai sendo distribuído, vai sendo processado onde ele precisa ser processado. Usando do próprio pattern que você falou aí, o BFF. A gente quebra esses dados, quebra essa necessidade de processamento. Esse dado específico X eu não preciso distribuir para toda a minha segunda camada, terceira camada de mesh. Eu só preciso ir ali onde ele vai ser usado. Né? E aí faz isso de forma automática e transparente. Imagina isso funcionando. Um mesh de serviço de fato na nuvem. Você tem uma aplicação, você fez ali o deployment, o Google Deployment dela, e está rodando. Não, mas onde? Não sei. Minha cabeça de arquiteto que tá fritando a 200 por hora, velho. Não, e o mais engraçado, cara, é quando você não... Hoje a gente tem uma... É sempre interessante trabalhar com essa abstração, porque você lembra, você tem um nível de servidores de borda, onde a gente tem 400 mil máquinas, a gente tem um nível intermediário de processamento, onde a gente tem centenas de data centers, e aí você tem o core da nuvem, onde você tem dezenas de data centers. Né? Então, a gente está muito acostumado, ainda mais quando a gente fala assim, edge computing. Então, é um processamento que você está entregando para um usuário, um dispositivo que está lá na ponta, né? Colado ali no provedor de acesso. Mas o que a gente tem visto é que estão começando a surgir aplicações onde esses microserviços que estão rodando nessa camada intermediária, eles começam a falar entre si.
O mais óbvio é gaming, né? Quando você olha gaming, você consegue enxergar esse nível intermediário processando as aplicações sem chegar ao core da rede, sem chegar ao core da nuvem, né? O cloud computing, como a gente conhece hoje. Se você falar em matéria de gaming, incluindo todo o buchicho de metaverso, agora considera GPU rodando no servidor de borda. Imagina o processamento gráfico, porque hoje você tem os cloud gamings, né, dos diversos provedores aí, eles estão rodando nos seus específicos data centers e sendo distribuídos pela internet. Agora considera essa GPU distribuída. Considera, porque é cálculo vetorial. Cálculo vetorial, você pega um pedaço dele aqui, faz aqui, outro pedaço faz ali, outro pedaço faz ali. Né? Imagina isso distribuído. E aí fala, putz, mas como é que eles vão conversar? E a comunicação entre esse sistema, né? Imagina um metaverso que você precisa ter um reino ali que tem 1 milhão de pessoas. Hoje não tem isso. É impossível, porque esses realms eles estão fechados dentro de servidores que precisam ficar conversando rapidinho ali entre eles, né? Quando muito. Agora coloca também um sistema de fila super de altíssima performance, que consegue controlar o tráfego e a comunicação entre esses diferentes pontos onde estão os usuários conversando. Então vai ter eu aqui, um cara lá do Japão, o outro vindo dos Estados Unidos, e a gente vai estar na mesma sala, junto com mais 1 milhão de pessoas. O processamento está todo distribuído. Cara, eu tô louco para descer aqui mais no detalhe de implementação disso. Dá para descer. Eu quero... Mais um passinho ou outro a gente ainda vai. Dá para descer. Mas isso que você falou da aplicabilidade é muito legal, que você pode chegar num ponto super complexo desse, como você ter vários processamentos de GPU em paralelo ali, gerando um processamento único, no final entregando para o usuário, né? Mas a gente nem precisa ir muito longe. O que você falou no começo também, Cláudio, de que eu tenho algumas etapas antes de processamento, de processos, que não necessariamente não estão enxergando o core ainda, eu tô na ponta. Isso é muito fácil você imaginar também, por exemplo, uma loja virtual, né? Antes do cara fazer checkout, pagamento e etc., quanto ele já não clicou para ver foto, para fazer processamento né? Cálculo de frete. Cálculo de frete. Veja... Cálculo de frete, inclusive, é a discussão que a gente está tendo. A gente está... É 80% do tráfego dele ali, do processamento, não foi core, né? No final você pode ter um núcleo ali onde você vai processar o pagamento, vai integrar com o SAP. Tem um estoque para ser gerenciado em algum lugar. Tem, exato. Mas veja, olha o quanto eu passei, né? Então, tem coisas assim, que são bem simples e coisas que são mais complexas, né? E aí vale até uma parte assim, para explicar para o pessoal, né? Assim, a gente trabalha com uma gama diferentes de clientes em diferentes indústrias, né? Então vai desde a indústria de entretenimento, mídia, gaming, até o e-commerce, né? O e-tailer mais tradicional, e-banking, e-finance, cara, tem cliente e-health, tem... quer dizer, todo cliente, de certa forma, ele precisa ter performance, independente da quantidade de acessos simultâneos, né? Isso tudo com segurança. Ainda tem esse aspecto eu estava pensando que agora a gente não chegou a tocar no assunto. A gente ainda não falou nem de segurança ainda, né? Que é um negócio bem legal quando você fala de edge computing, quer dizer, que é garantir a segurança fim a fim, né? Que você está levando a tua aplicação para a borda, mas você tem que ter a segurança fim a fim, né? Então toda aquela conceituação de zero trust, isso tudo está por trás, que a gente pode, num outro capítulo, abordar. Mas quando você fala da computação em nuvem e no edge computing, tem coisas que são muito básicas, Wellington, assim, do tipo conteúdo de terceiro, que é um grande desafio para comércio eletrônico, por exemplo, né, onde você tem o teu front-end com chamadas para conteúdos de terceiro. Então, em vez do teu back-end estar preocupado em trazer esse conteúdo de terceiro, montar a página e mandar para o servidor entregar ou entregar para o usuário final, na realidade, o servidor de borda interpreta o HTML, ele sabe exatamente de onde ele tem que trazer esse conteúdo de terceiro e nem vai na origem, nem vai no back-end.
ele já traz direto do terceiro, entendeu? E a gente consegue chegar a limites de preciosidade, assim, do tipo, se uma determinada aplicação de um terceiro tiver com um atraso maior do que X milissegundos, entrega o conteúdo que você tem cacheado, entendeu? Para que você não atrapalhe a performance da aplicação principal, que é a aplicação de comércio eletrônico nesse meu exemplo. O importante é a conversão. Isso tudo é edge computing, isso tudo está acontecendo na borda, entendeu? Então, tem coisas que são relativamente simples, né? Outro exemplo muito interessante, que você pode falar até melhor ali, é sobre, o caso de gerenciamento de bots. Né? O servidor de borda, ele processa o tráfego, ele sabe quais são os bots que tem na rede, quais são os bots bons, quais são os bots ruins. Vou fazer um jabá. Vou fazer um jabá. A gente tem um barato que chama CSI. O nosso CSI é o Cloud Security Intelligence. Nós coletamos todos os eventos de segurança da plataforma. Imagina. 30% do tráfego da internet. 30% do tráfego de internet, todos os eventos de segurança da plataforma, de todos os nossos serviços. A parte de DNS, a parte de DDoS, a parte de WAF, a parte de tudo, até a parte de Zero Trust. Consolida isso tudo nesse Data Lake, e a partir desse Data Lake a gente começa a extrair insight. Então eu costumo falar nas minhas apresentações para os parceiros, assim, a Akamai é uma das empresas de tecnologia do mundo que mais utiliza de machine learning, de inteligência artificial. Só que a gente não tem nenhum produto de inteligência artificial. A gente usa desses insights, dessa informação que a gente coleta, para alimentar os nossos serviços, né? Então, nessa visão de segurança, todos os clientes estão utilizando de toda essa inteligência compartilhada ali, que a Akamai gera, a Akamai busca na internet, informação pública, compartilha, compra, etc. Tudo isso sendo utilizado, por exemplo, para detectar o que é um bot. Base para treinar seu machine learning não vai faltar, né? 30%, pelo menos 30% do tráfego da internet. Pelo menos 30% do tráfego da internet. São literais terabytes e terabytes agregados por dia. Né? Não sei quantos trilhões de requisições de DNS. Assim, são números absurdos. A gente não pode falar de número quando fala de Akamai. Só de capacidade de tráfego, né? Que é um negócio assim que o pessoal pode estar pensando, né? Mas espera aí, você tem esses servidores de borda, tem servidor intermediário, tem servidor na nuvem, né? Quer dizer, onde eu estou rodando a minha aplicação propriamente dito, o back-end da aplicação propriamente dito. Mas como é que essas coisas se falam, né? Porque tem que ter, de novo, conectividade, né? Então, se você somar a capacidade total que a gente tem hoje, são 800 terabits por segundo de capacidade. Então, não são 800 terabytes de transferência, não. É 800 terabits por segundo de capacidade. E todo esse tráfego que a gente está coletando informação, o pico que nós tivemos foi 250 tera. Foi esse ano, inclusive. Então, 250 terabits por segundo de tráfego nessa rede, né? Então, é um volume legal. É um volume mais ou menos bonitinho, assim, dá para segurar um tranco. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Antes de eu entrar nessa parte um pouco mais da estrutura física, da tecniquez, como se não fosse tecniquez até agora. Como se estivesse falando de literatura. Fico imaginando minha esposa participando dessa conversa. O pessoal vai falar, como assim não começou o tecniquez? Mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre uma aplicação que eu estou imaginando aqui, cara, que está muito em voga agora aqui. Tá um assunto super recente aí, que é o 5G, né?
E você falou de inteligência artificial, já me despertou aqui. Eu já juntei inteligência artificial 5G, latência baixa, e a gente falou de IoT também, com computação de borda. Dá para fazer um estrago aqui, né? Porque o que a gente mais comenta como o maior avanço do 5G, eu inclusive gravei uma pílula para o EmpreendaCast que eu falava exatamente isso. O pessoal tá com uma expectativa muito grande, pô, super banda larga no celular. Cara, você já vê vídeo em HD no celular. Já não tem assim um uso muito prático para mais do que a gente já está usando. Exato, você não vai sentir muita diferença, você não vai conseguir. Você vai ter uma banda muito mais larga do que o seu celular pode processar, né? Mas a latência é muito crítica, né? Então, para aplicações de latência, você ter 1-2 milissegundos ali, principalmente quando você está falando de dispositivos IoT, que de repente você precisa capturar uma sensorização, passar por um machine learning e ter uma devolução muito rápida, por exemplo, como um carro esqueci o nome, cara. Como é que é um carro que dirige sozinho? Autônomo. Carro autônomo, etc. Eu não posso ter um lag de 30 milissegundos, porque senão eu já andei 50 metros. Tem um poste na frente. Exato, tem um poste, né? Então, quando eu tenho... Mas também não adianta eu ter uma latência até a borda de 2 milissegundos e aí sair daqui da borda e demorar 40 mil segundos para chegar lá em North Virginia, porque a minha nuvem tá lá, né? Então, cara, abre um leque de possibilidades aqui, né? Esse exemplo do carro é até um bom exemplo para a gente voltar na definição de processamento de borda, né? Então, o carro o processamento está no carro, né? Então, a borda está no carro, né? E tem um processamento intermediário, né? Que é o que a gente usa como borda, né? Para fazer alguma consolidação, por exemplo, do dado, né? Então, por exemplo, machine learning. Então, você rodar machine learning dentro do carro vai ser pouco provável. Sim. Mas você usar o nosso servidor de borda para processar, para trazer essa camada de machine learning e devolver para o carro, né? Então, aí faz todo sentido, né? Então, é uma aplicação legal. Mas fala do 5G. O que a gente tem de mobile que... Eu até me perco, para ser sincero, assim, porque é um montão de tantas coisas que às vezes eu perco o caminho do exemplo. Mas voltando no teleconferência, né? Mas não teleconferência propriamente dito, só como a gente faz hoje com o WhatsApp. Porque o que a gente já faz hoje com o WhatsApp já é o tipo de coisa que quando era criança lia na revistinha do Dick Tracy. Né? Tinha aquele relógio, e o relógio parecia uma câmera ali, e no relógio metade não deve saber nem quem é Dick Tracy, cara, mas tudo bem, vamos ter que botar no glossário. Vai ter que botar no glossário, mas tudo bem, vamos embora. Saudosista mesmo, né? Vamos embora. Eu lembro que eu fiz uma vez participei de um evento, uma mesa. Daqui a pouco você vai falar de rin-tin-tin, cara. Não vou chegar lá não, não. Eu participei de uma mesa de discussão no evento da RNP em 2015, se eu não me engano. Rede Nacional de Pesquisa, para quem não sabe o que é RNP. E lá a gente estava abordando justamente assim, uma parte dessa questão da transformação digital. Né? E uma das coisas que eu trouxe foi, para a conversa, foi assim, como que o mundo caminhou desde quando Roma construiu... Estou indo mais longe ainda. Meu Deus. Desde quando Roma construiu as estradas. Cara, agora é culto, cara. Putz, ferrou. Que o princípio ali era conectividade. Você estava conectando cidades, né? Comércio e etc. Mas você estava conectando as cidades. E em cima dessas estradas, inclusive na beirada dessas estradas que existem até hoje tem fibra passando. E o que a fibra faz se não é conectar a gente, no final das contas? Né? Nossa, filosófico. Mas não é assim. Desculpa. Era para falar só tecnês. Filosófico. E essa conexão que eventualmente a gente vai chegar lá na ponta com o metaverso e a aplicação, né, onde eu ia chegar da teleconferência. Uma das aplicações maiores que eu vejo vai ser essa da telepresença, de fato. Né? Não só um médico podendo operar uma pessoa no outro continente, porque a latência vai ser mínima. Quase, mas ainda assim. Ou pelo menos em outra cidade, vamos dizer assim, né? Mas a telepresença de fato. Você imagina que você está com um óculos na cara assim e você está olhando num mundo aqui, você tem a sua família inteira. Eu tenho a minha família é muito distribuída, inclusive. Tem gente em Goiás, tem família na Alemanha. A sua borda é grande. A borda é comprida. Né? O salário é bom. Compensando. E
essa capacidade de estar junto e conversar em conjunto. Porque hoje você está no WhatsApp, não vai fazer conferência com a família no WhatsApp, é um de cada vez. A gente mudou esse modo de trabalho agora. Hoje a gente trabalha de casa, vai fazer uma call, é um de cada vez. Não dá para fazer aquela conversa que você está numa sala de reunião e todo mundo na conversa paralela. Tá? Uma das coisas que o 5G vai permitir é isso. Não só essa banda, né? Mas a latência, a qualidade da informação que vai poder ser transmitida ali, vai permitir que você tenha, de fato, salas de conversa. O chat, o outro. Mas é isso 145 que discava no telefone. Mas esse é um ponto legal. Esse negócio do 5G é um ponto legal que você levantou, porque está sendo um desafio. Né? Porque a gente se acostuma muito ao nosso dia a dia do uso da internet. Né? Quer dizer, uma coisa é o uso da internet como, assim, nós como parte de uma corporação, né? Outra é o uso da internet nós como parte de uma comunidade, né? Então são coisas muito diferentes, né? Então, como uma aplicação de negócio, a gente tende a olhar a internet de uma forma. Como o nosso uso diário, né? Assistir uma partida de futebol, assistir alguma coisa, que a gente está ali em tempo real, né? Assistindo um conteúdo que está acontecendo num celular, que a gente está andando na cidade. Cara, isso daí bicho, já é incrível. É um absurdo de incrível. É o vídeo com o radinho, né? A gente se habituou. Meu filho, ele usa o celular, minha filha usa o celular, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo ali por trás, né? Então, quando a gente fala de abstração no nosso mundo de arquitetura, né? Da aplicação abstrair a infra, né? É uma coisa, né? Quando você fala do mundo nós, comunidade interagindo com tecnologia, cara, essa abstração já existe, né? Porém, cara, até nos anos 2000 a gente assistia filme que FaceTime era coisa de justo, do futuro ficção distante. científica. Ficção científica, cara. Cara, e aí você olha... Você tem na porra, né, Lorde? Você pode falar, conversar. Não, tem. De novo, não podemos fazer propaganda, a menos que o cara, né, contribua, né? Mas assim, se você olhar o que é uma rede de telecomunicações, né? A rede de telecomunicações nada mais é do que um bando de gente se conectando. Então, se você olhar, é como se fosse uma autoestrada e você chegando, de repente, no pedágio, cara. Tem gente que tem sem parar... Ih, falei o nome. Tem gente... Bom, sem parar, por favor. Manda patrocínio. Valeu, patrocínio. Pô, mas assim, é que nem uma autoestrada. Você tem lá 10 pistas, parou no pedágio, bicho. Cara, não tem jeito, vai enfileirar. Se você tem o sem parar lá, você tem uma via mais rápida, né? Então, é mais ou menos assim que funciona a rede de telecomunicações. Então, o 5G, você está dentro de um domínio de uma operadora de telecomunicações, seja lá qual seja a operadora de telecomunicações. Mas, no fundo, esse mundo 5G, ele se integra a um mundo físico de alguma forma em algum lugar. O Ale citou, fibra ótica. Então, de algum jeito, a operadora A, que tem uma rede 5G de altíssima velocidade, tem que se interconectar fisicamente com uma operadora B, né? De alguma forma. Então, essa conectividade, quando você sai do 5G e você volta para o mundo terrestre, né? Hoje é um problema, é um grande problema. Então, você ter o sem parar faz uma grande diferença na hora que você está falando de interconexão de redes, né? Então, daí é que vem, desde 2008, esse trabalho que a gente faz de, usando o algoritmo matemático, mapear o roteamento da internet e garantir que o tráfego dos nossos clientes tem uma prioridade. Usando dessa mesma metáfora que você está falando, né, da estrada com o sem parar. Aliás, fazer essa metáfora aqui, que é um treco técnico, é engraçado. Legal, né? Eu acho que foi influenciada pela tua linha filosófica. É mais legal assim, você viu, né? É uma tendência humanas aqui. Antes de você complementar, Alex, só fazer um comentário.
lembrando que a própria topologia do 5G segue o princípio da computação de borda, né? Justo. A gente deixa de ter uma grande antena centralizada para ter várias pequenas antenas descentralizadas. Perfeito. Né? Eu ia falar usando a mesma metáfora, né? Agora você também não tem mais tanta necessidade de ter uma autoestrada gigantesca com 10 pistas, com sem parar, e para poder evitar o congestionamento, a gente tem centros de distribuição. O centro de distribuição, você não precisa mais vir até São Paulo buscar mercadoria para poder levar. O Edge Computing, na prática... O Edge Computing vai ser isso. Exatamente. O 5G é a facilitação disso. É só você reduzindo mais a latência, mas as aplicações vão demandando mais e mais. Claro. À medida que você tem mais recurso, né? Você tem mais recurso, você usa mais. Cara, é incrível. Partir para as perguntas difíceis, técnicas agora, porque eu estou cheio de dúvida aqui, querendo aprender sobre essa parada. Quando a gente fala de Edge Computing para CDN, é muito fácil de entender. Você tem ali um storage distribuído em cada ponto mais próximo do usuário, uma réplica de cada conteúdo sendo entregue, porque está mais próximo. É simples de entender. Quando você tem processamento, já é um pouco mais difícil. Eu queria que você explicasse como é feito esse gerenciamento, porque eu tenho vários servidores com a minha aplicação distribuída, recebendo requisições de lugares diferentes, e esse processamento tem que cair dentro da rede e ser processado também meio que replicado ali. Quando eu tenho um request simples ali de receber, fazer um enfileiramento, etc., ainda consigo chegar até aí de beleza, é fácil de ter essa réplica, né? Mas num exemplo mais complexo como o que você deu, Alex, que um processamento que acontece lá na Ásia vai interagir com um processamento que vai acontecer comigo aqui em São Paulo, e eu tenho que dar o meu response pro cara de lá, o response de lá para cá. Cara, como é que eu gerencio toda essa distribuição numa rede tão ampla e com tantas coisas processando ao mesmo tempo? Pega um exemplo prático do... Você, como o detentor, o escritor da aplicação, você não está exatamente gerenciando mais nada. O negócio tem que acontecer. Né? Qual que é a magia, o milagre que a gente está fazendo? Você tem o seu código que está rodando nesse um servidor. Eu fui lá pedir aquela informação X, ele começou a processar ali. Beleza. Tranquilo, não mudou nada. Eu preciso comunicar com algum outro lugar. Meu código, seu código, precisa comunicar com algum outro lugar. Cara, a gente vai utilizando de todas as tecnologias que nós temos para poder acelerar essa comunicação, a gente vai fazer os dois conectarem ali e falar. Mas esse o segredo que você quer que você me Então, conte. mas aí é o segredo. Mas ali pega, por exemplo, cara, uma aplicação simples de um código qualquer em Java que a gente rode na borda. Como é que a gente faz? Como é que o cliente atualiza uma tabela que está num servidor de borda? Explica, pega um treco simples. É API. É API, mas assim, é API. A gente tem toda a aceleração da API na rede. Mas pega um treco simples e explica na prática como é que o cara carrega o código no servidor de borda, como é que é um banco de dados num servidor de borda. Porque é simples, não é complicado. Lembra, são componentes que exigem altíssima escalabilidade para tratar tráfego com imprevisibilidade, sazonalidade. Então são coisas específicas que são tratadas na borda. O resto vai para essa camada intermediária. O resto está no core da nuvem. Tá? Então, mas vai lá. Cara, eu juro que eu vou ficar quieto agora. Mas um pouquinho eu posso sair mesmo. Tentar. O código propriamente dito, você escreveu sua função. Tem lá o portal de gestão. Você pode ir lá e fazer um upload do pacote do seu pacote de código, né? O seu JavaScript, suas bibliotecas e tudo. Fazer o upload ali. Ou você pode usar a API para fazer automação. Seu código vai ser executado a partir de uma chamada X, vai chegar lá no endpoint Y e naquele endpoint está configurado para executar aquele código. Ele vai executar no momento que for chamado. O que é o endpoint? O endpoint vai ser o URLzinho ali. Isso. O nosso público sabe. O endpoint o povo sabe, pelo amor de Deus. Dic 3 eu entendo, mas endpoint, pelo amor de Deus. Ô Claudião, se o cara chegou até aqui com esse papo, não sabe o que é endpoint. Vamos lá. Estou sendo preciosista. O código, na hora que ele precisa buscar lá no storage,
né, a sua função precisa buscar alguma informação em storage, faz uma chamada de API interna. É uma chamada remota mesmo, feita a partir daquele servidor de borda, no outro servidor de borda que tem o dado armazenado. Esse dado armazenado é chave e valor. Então você vai buscar com uma chave, você vai trazer o valor. O que é o valor? O valor pode ser um base 64 de uma imagem, ou de um binário, que está zipado ali que você precisa entregar. O valor pode ser um JSON também, base 64. Eu adoro base 64, então eu fico falando dele o tempo todo. Mas pode ser uma árvore de JSON enorme ali, com diversas coisas que você vai utilizar para processar. Você pode quebrar esse JSON em diversas chaves. Tem, né, uma miríade de coisas que você pode fazer ali. Essa resposta vem direto para o Edge Server, ele processa aquele resultado ali. Pode ser que ele precise buscar alguma outra informação baseada no que ele trouxe do storage. Bom, pode ir num terceiro, pode ir até lá no meu back-end. Fazer uma operação atômica, ou de atualização, ou de dar um get ali e trazer só, sei lá, meia dúzia de byte, X. Ele processa e constrói a resposta. E devolve a resposta para a ponta. Então, essa função ela pode ser um endpoint de API. Mas eu entendi. Beleza. Mas o que eu estou imaginando é como que é essa comunicação intra-rede entre os processos. É HTTP. Porque imagina o seguinte. Eu tenho 400 mil servidores conectados num grande mesh de servidores aqui. Uhum. Quando eu faço uma requisição aqui em São Paulo, tem um servidor do Cláudio aqui na Vila Leopoldina que já atende o meu request. Beleza? Esse processamento, esse workload que aconteceu aqui, o cara que está lá na Ásia não sabe. Não. A execução não é replicada, o código é replicado. O código vai estar disponível para a execução. Exato, senão seria um desperdício absurdo de eficiência computacional. Imagina o seguinte, como que eu poderia... Acho que eu cheguei na pergunta correta aqui para te desafiar. Como que eu poderia, por exemplo, ter um contador de requests e que quando cada um fizesse o request recebesse a quantidade de requests que eu tive até então, para poder comunicar entre todos esses nós e ter esse número atualizado sem passar por um processamento central? Seria possível eu ter essa comunicação entre eles? Peguei o arquiteto. A gente tem uma resposta. A gente tem um hoje serviço. tem uma resposta. Vai. A gente tem hoje um serviço. Deixa eu calar minha boca. Que é um gateway de API, vamos dizer. Tá? Esse gateway de API ele implementa ali um recurso de throttling e um recurso de cota. Esse recurso de cota ele funciona na plataforma. Então, se você determina ali que o cara pode ter 100 requisições numa hora, ele vai ter 100 requisições numa hora vindas de qualquer lugar do mundo. Onde que eu quero chegar? A gente tem infraestruturas de comunicação que unifica isso aí. Entendi. Então, o seu código, aí eu precisaria confirmar e checar que se a gente tem um endpoint API que vai estar te respondendo ali da execução do código propriamente dito de todos os lugares. Entendi. Mas de toda forma ele está sendo executado, como você falou, de forma distribuída e você consegue... Nós coletamos telemetria dessa execução e a gente mostra para o cliente da execução sendo feita. E agora segura essa. O tratamento de erro passa a ser estatístico. É quase quântico que a gente está falando aqui. Porque o negócio... gostou, né? Porque se passa a ser basicamente qual a minha taxa de erro, o percentual da taxa de erro que a minha aplicação suporta ter sem ter algum problema de disponibilidade, ou problema do dado propriamente dito. Né? O que você talvez facilite um pouco o entendimento é que a gente não gosta de usar uma nomenclatura assim que limite, mas enfim, pensa de uma forma hierárquica. Então essa rede ela pode funcionar de uma forma hierárquica. Ela não necessariamente precisa, mas ela pode. Então você ter a figura de um processamento intermediário que alimenta os servidores de borda é totalmente possível. Então, se a aplicação, se o objetivo ele permite, por exemplo, que alguém, que pode ser esse servidor intermediário, atualize a tabela dos servidores de borda, o banco de dados, é que eu não quero usar, é um banco de dados não relacional na realidade. Né? Então, quer dizer, estou exagerando um pouco, é algo mais simples do que isso. Mas se você tiver um nível intermediário que a aplicação permite que esse nível intermediário processe
e atualize essas tabelas, você pode fazer. É que eu não gosto muito dessa coisa hierarquizada, porque limita o raciocínio. Mas começa é uma a voltar, forma de né? ver. Sim. É uma forma de ver. Você tá, de certa forma, você está limitando o raciocínio. Mas é uma forma de ver. Então você pode, por exemplo, o código é o mesmo nos servidores. Você pode atualizar esse código em tempo real se você quiser. Inclusive não precisa ser o mesmo código em todos os servidores, pode ser regionalizado. Mas a tabela você pode atualizar de forma centralizada ou não. Depende um pouco do que você quer fazer na borda. E se eu tiver na borda um mecanismo de persistência simples, por exemplo, quando eu faço a persistência ela é replicada entre eles, ou não? Não. Porque daí, assim, depende do que você está falando, do que você está utilizando, para que você está utilizando essa persistência. Porque a gente não é um Hazel Cache da vida, assim, que está um cache em memória distribuído. É um armazenamento de fato. Então o propósito dele é mais leitura do que escrita. Funciona. Mas não é... Vai depender do caso de uso, né? Mas não é o propósito do negócio funcionar dessa forma. Entendi. Não, eu quis dar esse exemplo justamente para a gente poder frisar da importância de ter uma boa arquitetura de aplicação do que você rodar em cada ponta da borda, etc. Né? É que não são dados efêmeros, assim, não vai ser a de sessão do cara que está distribuindo. Dependendo do caso, vai funcionar. Não vou mentir para você. Porque você está falando, essa sessão tem esses dados, está lá a chave e valor. Não, isso vai ser replicado. Alex, a grande magia da TI é que coisa errada também funciona, velho. Faz o negócio para ser foolproof, vai ter um full que vai te provar errado. Exatamente, cara. Às vezes você faz o negócio certinho, não funciona, tem um cara que faz o negócio tudo errado, tudo anti-pattern e tá funcionando até hoje. É incrível. Tecnologia é um negócio muito louco. É só não mexer, né? Não põe a mão. Deixa quieto, né? Contanto que você não precisa dar manutenção, tá tudo ótimo, certo. Esse é que é o problema. Mas é isso, assim, agora é uma rede que é interessante como que ela vem evoluindo, entendeu? A gente viu, quer dizer, dentro desse padrão que eu vim seguindo, né? Desde a demanda crescente de streaming, né? Então todo esse... vou usar uma terminologia meio velha, mas assim, todo esse fenômeno de Netflix e coisas do tipo que a gente viu nascendo, né, cara? A gente, quando começou no Brasil em 2004, a Akamai foi fundada em 98. A gente começou em 2004 no Brasil. Cara, a gente viu essa coisa acontecendo. Eu fui vender o primeiro negócio em 2005. A gente passou um ano evangelizando o mercado, entendeu? Então a gente viu esse negócio vindo num crescente, vindo do streaming, muita mídia, depois muito comércio eletrônico, aí comércio eletrônico bombando, aí de repente segurança começou a ser um problema gigantesco, cara, assim, é uma necessidade absurda por segurança. A gente não para de crescer em termos de portfólio de produto de segurança, antes muito focado no .com tradicional, agora com força de trabalho distribuída, já virou para o mundo enterprise, quer dizer, como é que a gente consegue... E uma coisa complementando a outra ainda. Pois é, porque agora o enterprise, cara, está na casa do cara. Não está mais dentro do prédio, não está dentro da matriz. O perímetro não é mais o firewall. Não está. O perímetro é meu computador de casa. Entendeu? Então aquela coisa de que 50% da segurança estava na tecnologia, 50% estava no comportamental, já era. Entendeu? Agora, cara, o comportamental está em casa, cara. O cachorro está latindo do lado. Entendeu? Então aí veio esse fenômeno da segurança. Segurança a gente está... Cara, assim, se você pegar aquela curva S de adoção, né, tradicional, cara, segurança tá, bicho, no topo, né? E aí, a gente, usando a curva S de novo, né, quer dizer, o que está vindo aí atrás agora, né, que a gente está começando a ver a evolução? Por incrível que pareça, são os microserviços. Entendeu? Por incrível que pareça. Sim. A gente, como arquiteto, fala disso... É o que eu faço de começar, inclusive, né? A gente fala disso como se fosse assim, né? Cara, a gente trabalha com, cara, centenas de clientes no nosso dia a dia, todos grandes. Cara, isso tá... Começando. Tá começando. Que parece que é um padrão tão bem estabelecido de mercado já pra gente que tá no dia a dia, falando disso, falando de boas práticas. Mas uma coisa eu acho que tem um gap, um lapso de tempo aqui, né, Cláudio?
até o mercado e os especialistas, os arquitetos, etc., de fato engajarem numa determinada tecnologia e você começar a transformar o que você já tem rodando. Você já né? tem, cara. Você já leva um tempo. Considerar o mundo enterprise é ainda mais difícil. Isso, esse gap exato. é ainda mais longo. É o famoso não dá para dar cavalo de pau com o Titanic. Pois né? exatamente. Não, e cara, e uma coisa Move é você e ter espera que vai no caminho Isso, certo. uma hora né? você chega lá. E Coisa outra depois. coisa é você ter um modelo de negócio que tá, terminologia não técnica, que tá bombando, né? E um modelo Bem de técnica essa. e um modelo de negócio, cara, que acabou de passar por uma pandemia, né, cara? Então, pô, você vê, né? O comércio eletrônico bombou na pandemia. Então foi para níveis assim absurdos de consumo. Agora a demanda do comércio eletrônico ela está caindo. Aí você diz o seguinte: opa, peraí, está caindo? Pô, o pessoal está parando de comprar? Não. Se você pegar o mesmo período no ano pré-pandemia, está mais alto. Isso. É que durante a pandemia foi absurdo. Então está acomodando, não é que está diminuindo. Está acomodando. Aí você vai para o financeiro, bicho, a adoção está maior. Por quê? Porque o modelo de negócio do cliente é diferente. Não dá para você comparar um modelo de negócio de mídia com o modelo de negócio de comércio eletrônico com o modelo de negócio de um banco. Não, Né? Então a adoção da tecnologia ela vem também em função do modelo de negócio. Claro, eu queria falar, inclusive com a disrupção que teve com o modelo de negócio dos bancos digitais. Exatamente. Você não tem mais agência. Exatamente. Inclusive, putz, você não tem Quer para dizer, quem ligar para até tem, reclamar. mas é engraçado, né? Não, os bancos grandes estão adotando isso também. Porque é diferencial competitivo. Exato. Não, o pessoal está cara fechando agência, movendo as coisas tudo para o aplicativo, para a internet. A gente Ainda está não tem- bem nesse break, né? Exatamente. Eles estão começando a adotar, assim. Nem mudando tanto- do DVD para o streaming. Exato. É isso aí. Exato. Exatamente. Mas é basicamente isso, cara. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Cara, mas ainda eu tô com dúvida traz aí. de arquitetura aqui. Você falou de ter um mesh de serviço com essa parada toda, né? Como que é a minha comunicação do core com esses serviços? Aí falando de infra mesmo. É um peering? É pela rede pública? É como se fosse uma chamada de serviço? É tudo, cara. Tudo, assim. Se você falar em matéria de transporte... Desculpa, terminei. Não, é porque eu estou imaginando, por exemplo, seria possível eu subir, por exemplo, um servidor na borda e esse servidor ser um nó de um cluster Kubernetes, por exemplo, ser um mesh uma único, federação enorme. Federar esse cara com peering, etc. Você vê... esse é o caminho do futuro, esse é o futuro, né? Ainda não vou mentir, a gente não está exatamente lá ainda, a gente está olhando para isso. As aplicações não estão lá ainda. As aplicações estão distantes disso ainda, inclusive. Mas sim, a visão é que você tenha esse service mesh, ele vai ser containerizado, você vai ter componentes da aplicação que vão estar rodando dentro dos containers, dentro dos pods, e isso vai ser distribuído. A comunicação, como é que eles vão se encontrar? Você vai ter da mesma forma que é hoje dentro de um data center, só que funcionando numa camada abstraída de internet. Você vai ter o etcd como um serviço funcionando na nuvem aí. Tudo seu proprietário não, mas dedicado para você. O meio físico não, né? Quer dizer, o meio físico sempre é a internet, né? A gente não acredita, é óbvio que a gente tem canalizações
próprias dentro da internet, né? Interconexões próprias dentro da internet. Temos os nossos próprios pipes, mas é a internet. Então a gente não acredita numa rede privada de comunicação. É a internet. O que a gente faz é tornar a internet uma rede com baixíssima latência. Então é isso que a gente faz. E é daí que vem esse algoritmo matemático que foi a origem da Akamai, entendeu? Agora, eu não vejo, Wellington, quando você fala de orquestração, eu não vejo isso necessariamente fazendo parte do que a gente chama hoje de edge computing, entendeu? Eu ainda, mas é uma opinião minha, né? Eu ainda vejo o edge computing como sendo algo especializado, entendeu? Então são coisas que eu vou usar exemplos assim muito simples, não necessariamente aplicáveis, mas imagina assim, como eu falei, cálculo de frete, localização da loja mais próxima para você retirar um produto, eventualmente carrinho de compra. Então são serviços extremamente replicáveis, com um processamento, com uma quantidade de transações absurda, imprevisibilidade, sazonalidade. Então, são coisas com características próprias, onde eu vejo isso mantendo, pelo menos por um tempo, essa característica de chamadas por APIs, uma coisa mais tradicional. Agora, onde a gente está investindo muito, muito, muito capital é montando essa rede intermediária de cerca de 200 data centers que complementam os 400 mil servidores de borda. Então, esse conjunto de centenas de data centers nessa camada intermediária é onde a orquestração faz sentido. É onde vai federar o Kubernetes. É onde a orquestração faz sentido. Aí é onde você vai federar. Então, você olha assim, né, as nuvens clássicas, né, que a gente adora criar nome, né? Os hyperscalers, né? Para não dar nome aos bois, né? Chamam boi de vaca, né? Mas enfim, os hyperscalers onde eles dominam, né, esse mercado, né? Então a gente vê essa camada intermediária, inclusive, como uma camada de orquestração dos hyperscalers. Entendeu? Então, assim, por que você não pode abstrair os hyperscalers? Entendeu? Então, se você tem essa camada intermediária de orquestração, então você tem os teus containers, enfim, você tem os teus microserviços rodando nesse nível intermediário, você abstrai o core da nuvem, entendeu? Então, eu acho que esse caminho que a gente está seguindo é um caminho que a gente está investindo, a empresa está investindo milhões e milhões, a gente tem essa vantagem competitiva de já ter colocation, já ter hacking espalhado no mundo inteiro, conectividade que não acaba mais. Então é botar mais máquina, na prática é botar mais máquina. É uma empresa que ela é intensiva em capital, em investimento, mas assim, a beleza dessa arquitetura que nós criamos, estamos ampliando, né? É que, como eu falei, a curva de adoção dessa tecnologia ela ainda vai acontecer. As aplicações vão chegar lá, entendeu? Então a gente está se preparando meio que para um futuro, entendeu? Esse tipo de arquitetura ela tende a ser o próximo degrau depois do microserviço. Porque não tem como você falar disso se você não está com uma maturidade razoável em aplicações distribuídas. Claro. Né? Então talvez seja o próximo passo, né? Depois que você já tem uma adoção mais massiva de aplicações ao Cloud Native, o conceito entre os arquitetos já está difundido sobre a descentralização de aplicações, a descentralização de transações, né? Porque às vezes o cara faz... um broker de transação. Exato, porque isso é uma coisa que é muito comum, tá? Que eu vejo alguns erros de arquitetura de aplicações, que o cara faz a aplicação toda distribuidinha, toda separadinha de microserviço, mas uma transação passa por todos.
todos os microserviços. Não adianta nada, Pô, né? O que adianta, né, velho? Não adianta, Né, né? então- Você aumentou a latência, aumentou o consumo, Isso, aumentou tudo. você só aumentou um monte de ponto de falha, né? Exato. O que adianta? É. Então, o cara tem o conceito de que a transação também é descentralizada, né? O domínio tem que estar bem definido, etc. Cara, bicho, Daí no- trabalho de arquiteto é o trabalho mais louco do mundo, cara. Sinceramente, cara. O do olha, engenheiro é legal, eu fazer acho- acontecer. Mas o é arquiteto é assim, o mais legal. cara, hoje a gente tem cada conversa, cara, que, enfim, A é arquitetura surreal. é uma arte. surreal. É Tá uma arte, ficando. É. Então eu acho que esse conceito ele deve vir muito bem aí no próximo passo das aplicações distribuídas. E, cara, eu acho que a evolução ainda da evolução, né, Cláudio, vai ser esse intermediário que vocês estão pensando, porque você vai ter o core, a borda e o meio do caminho, É isso aí. né? E a aplicação distribuidamente sendo executada Isso. com domínios. Se você olhar, é uma espaço operação de separado. logística, né? Como o Alexandre estava falando, o Ali tem Alexandre, não está sendo que tirei. Está falando que a analogia é uma operação de logística, é como se você tivesse, né? Pô, um centro de distribuição, né? A loja na ponta, né? Entregando. A analogia é bem parecida com perfeita, isso, né? E a sua aplicação ela fica distribuída do ponto de vista de negócio, de transação e geograficamente. Aí você Sendo tem executado Perto próximo. do usuário, né? Que é o ponto. A experiência do usuário é outra, porque né, você tá com a infraestrutura inteira para você. sensacional. Porque é muito comum isso, né? Assim, com essas aplicações que a gente vê rodando na nuvem, né? De você perceber qual é o impacto desses componentes que têm uma demanda de processamento muito grande, quando você olha uma rede que está cada vez com um throughput maior e uma latência menor. Você falou do 5G. Então, quando você começa a tirar da frente as restrições que você tinha antes na internet, propriamente dito, isso acaba, cara, que representa mais processamento na aplicação. Não tem jeito, você está tirando os gargalos. Você está tirando os gargalos, bicho, em algum lugar isso vai parar. Está parando aonde? Na aplicação, que não foi desenhada para isso. Entendeu? Então, essa evolução é que a gente está vendo e é bacana, porque no fundo, quer dizer, o pessoal que está aí com a gente, né? Participando aí com a gente desse papo, na prática a gente é o agente disso, dessa mudança, né? Eu tive um papo outro dia, onde eu perguntei assim na mesa de uma reunião numa empresa. Eu perguntei assim, mas cara, quem é que é responsável hoje por definir assim, cara, como é que, quer dizer, qual é o padrão de desenvolvimento, né? Então, cara, aí o arquiteto levantou a mão, né? Ele falou assim, sou eu. Sempre sobra para arquiteto. Aí eu falei assim, aí eu olhei para ele, né? Eu falei assim, cara, mas o pessoal de desenvolvimento não... Cara, hoje em dia, Cláudio, sinceramente, eles estão pouco se lixando para o que a gente... Cara, isso, assim, a função da gente hoje, ela é muito única, porque a gente meio que a gente está indo num caminho de abstração mesmo, né? Real, não é mais tudo, né? Teoria, né? O papel do arquiteto vai ficar cada vez mais importante quando você trabalha uma camada de abstração cada vez maior. E principalmente, os times de desenvolvimento, eles tendem a ser cada vez mais especializados, porque você vai ter aplicações muito descentralizadas e especializadas, né? Então, cada um responsável por um. Exato. E a visão desse cara que trata um pedacinho daquela aplicação extremamente descentralizada, ele dificilmente tem uma visão do todo. E aí o papel do arquiteto é super importante para poder coordenar o ecossistema inteiro. Fazer acontecer, né? Fazer sentido. É o novo project manager, vamos dizer assim. Exato. O que eu sempre digo é... Doído, pô, aí você jogou arquiteto na lama, hein? Mas nada contra os project managers, mas... um abraço. O ponto é o que eu sempre digo. A arquitetura, cara, principalmente numa enterprise... É o papel que vai impedir que os seus times de desenvolvimento virem 10 startups diferentes lá dentro. Exatamente. Né?
é o que vai dar um sentido E que nunca vai tecnológico pra completar nada, né? Exato, Nunca e vai sair aumentar nada. teu lead time, vai aumentar tua manutenção, você nunca vai ter um reuso. Enfim, vai virar várias pequenas empresas com vários CTOs em cada lugar sem nada fazer Cara, sentido. eu sempre não vou usar o termo que me veio à cabeça porque ele é um pouco chulo, olha que elegante, cara. Mas assim, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, né? E, cara, putz, eu faço isso desde que TI se chamava informática, né? E eu comecei com teleprocessamento, então protocolo de rede, mas mais especificamente a minha especialização, né? Cara, eu continuo com a mesma paixão, entendeu? Assim, a gente conseguiu de algum jeito, cara. Chama de Deus, chama do que você quiser, mas assim, a evolução da tecnologia, você pega hoje em dia, cara. Bicho, eu entro numa reunião com a mesma paixão que eu entrava quando eu estava discutindo, para quem é saudosista, né? BSC1, BSC3, SDLC, X25, aí começou TCP/IP, cara. Pô, assim, eu converso com as pessoas hoje em dia, cara, todo mundo, aí de novo, me veio o termo chulo de novo na cabeça, mas com uma senhora paixão, entendeu? Para fazer as coisas. E isso é que está movimentando o mundo, né? A gente, como arquiteto, esse desafio de você trazer as aplicações, né, e levar a turma de desenvolvimento junto, né? Porque, cara, hoje em dia é aquela coisa, assim, no fundo, DevOps não é uma opção, né? Assim, evolução natural. É a evolução natural, entendeu? Então, assim, a gente é um grupo, a gente está junto, né? Então, a gente levar essas aplicações para essa nova arquitetura, cara, se o cara não tem paixão por isso, eu não sei o que dá paixão no cara, entendeu? Porque é muito legal. Deixa eu aproveitar esse teu discurso maravilhoso aqui sobre a nossa área e eu já te fazer uma das perguntas para a gente encaminhar para o final aqui, depois dessa aula de Edge Computing que a gente teve aqui. Que isso, cara. Meu Deus. Qual que é, na visão de vocês, o principal impacto que essa transformação que a gente está vivendo agora, de descentralização, de Edge, etc., ele vai ter nos negócios? Qual é a capacidade disso? Como vocês imaginam que vai ter de impacto na vida das pessoas, nos negócios em si? Se vai ter um ramo específico? Como se eles estão se preparando para uma próxima evolução. A gente não sabe ainda qual que vai ser o impacto. A gente está praticando futurismo aqui, mas na opinião de vocês, como que vai ser isso? Posso dar a minha, aí você dá a tua, né? Por favor. Cara, a minha é que a gente vai deixar de ser um gargalo para o negócio, entendeu? A gente continua sendo um gargalo para o negócio. A gente continua sendo um gargalo para o negócio. Não tem jeito, cara. O negócio olha pra gente, cara, como assim? O famoso TI é lento e caro. Vamos falar com esses caras, bicho, puta, aí vai pedir mais servidor. Aí, vamos chamar o Project Manager de novo. Cara, o nego vai botar cronograma, aí, pô, vai dizer que falta recurso, vai dizer que o budget, que não previu no budget, o negócio. Então, assim, a minha visão a gente vai parar de ser um gargalo pro negócio, entendeu? Eu acho que isso é a grande beleza do que a gente está fazendo, entendeu? Então, o futuro que eu vejo, e olha que eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta, hein? Pô, não sabia mesmo, tá, galera? Esse é o lado filosófico. Pô, assim, eu vejo que finalmente a gente vai parar de ser um gargalo para o negócio, entendeu? Então, essa é a minha visão. O executivo que está assistindo agora está abrindo uma champanhe, soltando fogos. Não, ele não está acreditando. Ele vai pagar para ver. Ele não está acreditando, cara. Onde é que é o próximo congresso que eu vou mandar meu time para lá para ver esse negócio? Ele não está acreditando. Eu ia falar que eu concordo. Eu tirou as palavras da minha boca. Porque, assim, essas camadas de abstração. Outra coisa, bicho. Peraí, pelo amor de Deus, né, cara? Não. Vou chegar lá, você me conta no meio da história, né, pô? Essas camadas de abstração, essa facilidade que está tendo para se criar a aplicação vai passar a ser só o espelho do negócio. Né? O trabalho do executivo, o trabalho do gestor vai ser de escrever a regra de negócio. Perfeito. Escreveu a regra de negócio, a aplicação deu conta. Perfeito. Perfeito, tá vendo? Cara, parece tão fácil.
Não, você pediu para falar do futuro, né? Aqui tá assim, lindo. Visão, né, cara? Aqui já tá tudo funcionando. O Nirvana. Visão é um negócio lindo, né? Cara, muito legal. E última pergunta agora para o nosso amigo que está nos acompanhando. Deve estar todo mundo fritando. O Google deve estar na mão desse cara já com as 30 abas abertas sobre o assunto. Para onde esse cara começa para começar a absorver esses conceitos? O que ele tem que estudar primeiro? Já falamos aqui, acho que já está subentendido que arquitetura e descentralização, componentização é uma base para isso, né? Então, boas práticas de desenvolvimento de arquitetura são requeridas para você poder tomar vantagem desse tipo de topologia. Mas por onde que o cara começa? Pô, quero entender mais sobre isso, bagulho de edge. Eu acho que são duas coisas. E dessas duas coisas, assim, eu acho que talvez começar pelo fim vai ser mais interessante. O começar pelo fim é justamente isso que eu estou apontando da regra do negócio. O que é um negócio? E em função do que é um negócio, né? Ele vai voltar descendo ali, assim, como que se componentiza isso? O que é componentizar? Acho que eu estou até falando a palavra errada, mas o que é criar esses componentes diferentes? E quais são os componentes? Quais são esses componentes? Onde que esses componentes vão ser executados? Como que vai ser a execução desses componentes? Ele precisa ser dessa forma, daquela forma, outra. Porque, tutorial, Kubernetes, Docker, TCP/IP, internet. É o básico. Todo mundo já sabe. É o básico. Quer dizer, não é que todo mundo já saiba. Espera todo mundo, noções, todo mundo sabe que precisa saber. Né? Todo mundo sabe que precisa saber. Né? E aí, assim, o que é que ele tem que fazer? E com o que ele tem que fazer? Como que ele vai implementar isso? A implementação disso vão ser esses diversos softwares, diversas formas os diversos patterns, diversas formas de se enxergar o desenvolvimento. Mas o propósito mesmo é para que serve? O que você vai usar com isso? Para que você vai usar isso? Eu acho que, assim, a minha visão simplista, né, é cada vez mais a gente, quer dizer, não perder de foco que a base de tudo, né, cara, assim, é a satisfação do cliente, né, quer dizer, seja lá qual é o seu cliente, né, mas é a satisfação do cliente, né, e eu cara, desde os primórdios eu aprendi, eu não lembro exatamente em que livro, mas que assim, a satisfação do cliente é igual à diferença entre a percepção que ele tem do que você faz menos a expectativa que você criou na hora que você estava contando para ele o que você vai fazer, né? Então a gente está criando uma expectativa grande, ou criará, ou vocês criarão, né? Uma expectativa grande nos seus clientes, né? Então esteja preparado para depois influenciar de alguma forma na percepção que ele tem do que você está fazendo, né? Porque isso é que vai garantir a satisfação e, no final das contas, teu salário e teu emprego. Então, assim, partindo dessa fórmula, né? Satisfação é igual a percepção menos expectativa, o que eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo, de certa forma, né? É lembrar que, assim, e aí aqueles princípios de gestão de projeto, né? Então, assim, que a gente tem sempre pessoas, né? Que é um fator hoje crucial. A gente não tem profissional. A gente não tem profissional no mercado, está cada vez mais difícil. Processo. Então, seja lá que metodologia que você quiser usar, usa uma, entendeu? Usa uma metodologia. Usa e processo, cara. Pô, bicho, a gente é criativo, a gente adora pensar. Cara, se você não é bom em processo, se você não gosta de metodologia, cara, contrata alguém que gosta, entendeu? E por último, instrumentação, entendeu? Eu acho que se você não tem a instrumentação necessária para você desenvolver usando uma metodologia com pessoas competentes, cara, bichão, você nunca vai conseguir fazer nada. Então, crie a expectativa correta, tenha uma equipe boa, né? Procure adotar padrões abertos, porque isso reduz o custo, né? Por favor. Isso é importante, a gente sempre pensar em padrão aberto. Como arquiteto, a gente não pode entrar numa situação de lock-in. Quer dizer, às vezes a gente entra, porque não tem opção. Mas assim, se está numa situação de lock-in, pensa numa alternativa, né? Quer dizer, não fica na mão.
né? Não pode. Não, é o one single point of failure, né, cara? A gente, como arquiteto, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Então, assim, essa é a minha... Se eu tivesse que começar, eu começaria do início. E esse é o cara do comercial, hein? Hã? Oh, caramba, estratégico. Que aula. Obrigado, Cláudio. Não. Sensacional. É vida. Muito bom, muito bom. É vida. Bateção de cabeça já. É bateção de cabeça. E o pior é que funciona esses trecos, cara. Funciona, pois funciona. Se no começo da carreira a gente ouvisse esses conselhos, né? A vida seria muito mais fácil. Muito mais simples, cara. Muito mais simples. Exato. Meus amigos, muito obrigado pelo papo. Obrigado a você. Sensacional. Foi uma obrigado aula. a você. Eu tava pensando uma coisa que eu queria não deixar de falar. Porque, voltando lá, trazendo a Sam. Vai agradecer volta, a mãe agora. A mãe, minha mãe, meu pai. Que é justamente isso que a gente está falando. A Sam dizia na época: The network is the computer. Né? Hoje em dia é o contrário. The computer is the network. Exato. Então, vai ser processado na rede. Coisa bonita, cara. Tô cheio dessas coisas. Vou botar num quadro hoje, porque, cara, esse negócio, cara. Botar aí na parede. Computer is the network. Is the network. Pô, sensacional. Ótima frase pra gente finalizar. Muito bom. Obrigado, Alex. Obrigado a você, Wellington. Obrigado aí a turma que tá participando. Show de bola. Muito Adorei. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula dos nossos amigos sobre computação de borda, tenha conseguido aplicar alguma coisa na sua vida, no seu trabalho e ajude você aí a entrar mais nesses conceitos que eu acho que é super importante nesse mundo de desenvolvimento de arquitetura. É o futuro, é o nosso próximo passo aqui. Segue a gente nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, né? Deixa um comentário aqui. Vou deixar o contato desses dois caras sensacionais aqui. O LinkedIn na descrição também. Quiser entrar em contato, conhecer melhor o produto deles, conhecer melhor eles, trocar uma ideia. Prazer. Fiquem à vontade. Obrigado novamente, meus amigos. Um abraço. Obrigado, Valeu. gente. Até mais.